Atos dos Apóstolos, capítulo 22, do verso de número 17 ao verso de número 21, diz assim a palavra do nosso Deus. Quando voltei para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase e vi o Senhor. Ele me disse: ande logo e saia imediatamente de Jerusalém, porque não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Eu respondi: Senhor, eles bem sabem que eu ia de sinagoga em sinagoga, prendendo e açoitando os que criam em ti. E quando se derramava o sangue de Estevão, a tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as capas dos que o matavam. Mas ele me disse: vá, porque eu o enviarei para longe aos gentios. Essa é a palavra do Senhor para o nosso encontro dessa ocasião. Atos dos Apóstolos, capítulo 22, do verso 17 ao verso 21. Você sabe, o tema da nossa série é as visões de Deus. Nós estamos falando sobre as 6 visões que Deus concedeu ao apóstolo Paulo e que Lucas registrou em Atos dos Apóstolos. E hoje nós vamos falar sobre a 4ª visão que Deus concedeu ao apóstolo Paulo. Nessa visão a gente percebe, é uma visão que promove vocação. Olha, no nosso primeiro encontro nós percebemos que Deus usou a instrumentalidade de uma visão para levar o apóstolo Paulo à conversão. E ele, que era um perseguidor, se transformou em um proclamador do evangelho. Depois, em Atos, no capítulo 16, a partir do verso 6 ao 10, a gente vê a 2ª vez que Deus usa a instrumentalidade de uma visão, agora para levar Paulo e sua equipe missionária a ter uma direção. Eles estavam perdidos e Deus dá uma direção para eles e eles vão, e ali eles semeiam o evangelho em Filipos, na Macedônia. Ali nasce a primeira igreja da Europa, que abençoa a vida do apóstolo Paulo e de onde o evangelho chega até nós. Olha que lindo, né? Na 3ª visão, em Atos capítulo 18, do verso 4 até o 11, a gente viu semana passada que Deus usa a instrumentalidade da visão para promover a proclamação do evangelho, ou seja, para encorajar Paulo a se manter firme na proclamação do evangelho. E hoje, na 4ª visão, a gente vai perceber que Deus usa mais uma vez a instrumentalidade de uma visão, né, para levar Paulo a se firmar na sua vocação. Aqui é muito interessante esse texto, porque você observa a princípio, né, quando ele está em Jerusalém, no capítulo 22, ele está narrando, né, o seu encontro com Jesus. Né? Ele foi preso em Jerusalém, quando ele estava no templo, no final do capítulo 21, e ele está fazendo a sua defesa diante de uma multidão que está assim, enlouquecida, né, querendo matar o apóstolo Paulo. E o comandante Cláudio Lísias permite que Paulo se defenda diante da multidão. Enquanto ele vai se defendendo, ele conta, né, que ele era um perseguidor, que ele estava indo para Damasco para prender os discípulos de Jesus, e ele tem um encontro com Jesus. E nesse relato, logo depois de falar da sua conversão, ele fala dessa experiência, que depois da sua conversão houve um momento que ele foi a Jerusalém. E ele estava orando no templo. O verso 17 diz: quando voltei para Jerusalém, ou seja, depois de já ter tido um encontro com Jesus na estrada de Damasco, depois de ter sido convertido pelo Senhor, de ter se batizado, ele vai em um certo momento para Jerusalém. E quando ele diz: quando voltei para Jerusalém, enquanto eu estava orando no templo, ali em Jerusalém, diz a palavra que sobreveio-lhe um êxtase, e ele viu o Senhor. Ele teve novamente uma visão, e nessa visão já não é um macedônio, como foi lá no capítulo 16, um varão macedônio, mas o próprio Senhor aparece para Paulo nessa visão. E ele dá um testemunho incrível a respeito dessa visão. Ele diz que o Senhor fala com ele, né? O Senhor fala com ele e dá-lhe uma direção totalmente inusitada, né, para ele. A palavra diz: ele me disse, ande, saia imediatamente de Jerusalém, porque não aceitarão o seu testemunho a meu respeito.
Então, a gente poderia considerar aqui, né, como consideramos em Atos 16, quando ele teve aquela visão em Atos, que ele teve uma direção de Deus. Aqui parece também, a princípio, que Jesus está dando para ele uma direção, né, dizendo, saia de Jerusalém. Lá, em Atos 16, o Senhor deu uma direção dizendo para ele, vá para Filipos, né, vá para Macedônia. Aqui, de maneira contrária, Deus não está dizendo para ele, Deus está dizendo para sair de Jerusalém. Mas o foco principal aqui, ao meu ver, não é a questão da direção, como nós vamos ver mais à frente. Então, quando ele recebe essa visão, e o Senhor diz para ele, sai de Jerusalém, porque eles não vão aceitar o seu testemunho a meu respeito. Paulo argumenta com o Senhor, olha que coisa, ele argumenta e diz assim, eu respondi, Senhor, isso não faz sentido, isso não faz sentido. Eles bem sabem que eu ia de sinagoga em sinagoga, prendendo e açoitando os que criam em ti. Eles sabem que o que aconteceu comigo foi algo tremendo. Eles têm todos os indícios para aceitar o meu testemunho, porque eu era um perseguidor, né, dos discípulos de Jesus, eu perseguia os do caminho, eu açoitava, eu prendia, eu votava para que fossem sentenciados à morte, e isso mostra que eu tive um encontro verdadeiro com o Senhor, porque como é que alguém poderia mudar tão radicalmente dessa forma como eu mudei, né? Como eu fui mudado pelo Senhor? Então o meu testemunho é muito forte, eles têm que se dobrar diante dessa evidência, né? E ele argumenta com o Senhor, todo mundo sabe, e mais do que isso, não só que eu perseguia de sinagoga em sinagoga, que eu prendia, que eu açoitava aqueles que criam no Senhor, mas mais que isso, lá no começo dessa história de perseguição, eu não só fui o agente da perseguição, mas lá no começo de tudo, quando se derramava o sangue de Estevão, quando Estevão estava sendo apedrejado, a tua testemunha, o Estevão, eu estava lá presente. Né? Eu era o jovem que estava lá presenciando, e não só presenciando, aprovando aquilo que estava acontecendo, e segurei, né, as capas daqueles que apedrejaram, que mataram Estevão. Então é tudo muito forte, é tudo muito evidente, né? É tudo muito explícito para que eles não aceitem meu testemunho. É um testemunho inequívoco, mas o que ele ouve do Senhor é uma direção que é totalmente inesperada por ele. Mas, verso 21 diz, mas ele, Jesus, o Senhor, que aparece para ele, me disse, vá, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Então aqui, irmãos, Deus fala com ele, saia de Jerusalém. Mas, Senhor, meu testemunho é tão forte, todo mundo sabe que eu era um perseguidor, todo mundo sabe que eu testemunhei a morte de Estevão, eu aprovei, eu estava lá. Esse testemunho é muito poderoso, é muito forte. O Senhor fala, vá, que eu enviarei você para longe, e eu vou enviar você para os gentios. Então aqui, irmãos, diferentes de Atos 16, onde Deus aparece, onde na visão um varão macedônio aparece, né, para Paulo dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos, socorre-nos, ali nós temos uma direção. Agora aqui, quando Deus fala com ele, quando Jesus fala com ele, né, sai de Jerusalém, é muito mais do que uma direção, é reafirmar a sua vocação. Deus está falando para ele, eu não estou mandando você meramente para um lugar, eu estou mandando você para um comissionamento, você tem uma missão, você tem uma vocação pela qual eu te levantei, pela qual eu te salvei, pela qual eu te separei. Você é um vocacionado, você será um apóstolo aos gentios. Olha que coisa maravilhosa. Aí você entende, por exemplo, né, o que está escrito em Gálatas no capítulo 1, no verso 15 e 16, você entende. Paulo dá um testemunho em Gálatas dizendo assim, mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Olha que coisa. A vocação do apóstolo Paulo era ser um ministro, uma testemunha, um pregador, um apóstolo aos gentios. Esse era o chamado de Deus para ele. É claro que ele pregou para os judeus, é claro que ele pregou para o seu povo, é claro que ele pregou para os reis, para as autoridades, mas no centro de tudo,
O seu chamado, a sua vocação era ser um apóstolo aos gentios. E por isso que Deus fala para ele: sai de Jerusalém, porque eles não vão aceitar seu testemunho, eu vou enviar você para longe, e mais do que para um lugar, eu vou enviar você para um povo, né? Mas não só para um povo, para vários povos. Eu vou enviar você para os gentios, para aqueles que são chamados as nações, para aqueles que não são judeus, né, como você. E é surpreendente, porque lá em Gálatas ele diz exatamente isso: Deus que me separou antes de eu nascer, que me chamou pela sua graça, quando aprove a Deus revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. E a gente entende também aquilo que está dito em Atos 9, né? Quando Deus fala com Ananias: vai lá e ora pelo Saulo, que está lá, cego, e está esperando você ir orar por ele. Ananias fala: Senhor, eu tenho ouvido coisas terríveis sobre esse homem, como é que eu vou lá orar por ele? Ele perseguiu, fez mal aos teus santos em Jerusalém, veio para cá para prender e levar para Jerusalém os teus discípulos. O Senhor diz assim para Ananias: mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios. Você percebe? Aqui, né, está evidente que o chamado de Paulo é muito mais do que uma direção para um lugar, é uma vocação para alcançar o povo, para alcançar as nações, para alcançar os gentios. E aí no capítulo 18, que nós lemos, né, semana passada, você vai lembrar, no verso 6, por exemplo, diz assim que, né, quando eles se opuseram e blasfemaram, porque Paulo estava pregando, tentando mostrar para os judeus, né, que o Jesus era o Cristo, o texto diz assim, no verso 6, Paulo sacudiu as suas roupas e disse: que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês, eu estou limpo dele, a partir de agora eu vou para os gentios. Então, irmãos, olha que coisa surpreendente. Aqui nesse texto de Atos 22, né, de 17 a 21, quando Deus fala em visão com o apóstolo Paulo: sai de Jerusalém, porque eles não vão ouvir o seu testemunho a meu respeito. E Paulo argumenta com o Senhor, tentando dizer que o seu testemunho seria aceitável, pelas evidências, pela robustez de tudo o que esse testemunho carregava. Não, o Senhor diz para ele: vá, saia, vá, eu vou enviar você para longe, eu vou enviar você para os gentios. Você percebe que é muito mais do que uma direção, é uma vocação. Paulo tinha uma vocação, a vocação dele era ser o apóstolo aos gentios, era levar o evangelho da graça de Deus para as nações, né? Para aquele público que não era judaico, né? Mas para aquele povo, né, estranho a tantas coisas que diziam respeito, né, à tradição dos judeus. Então, irmãos, hoje nós vamos focar exatamente nisso. A quarta visão põe em evidência, né, promove a vocação na vida do apóstolo Paulo. E também, né, interpela a mim e a você a respeito da nossa vocação como discípulos de Jesus. Né? Interpela a mim e a você que a vocação que Deus deu para Paulo, nós temos algo muito semelhante da vocação que Deus deu para nós, para mim, para você, como discípulos, como igreja e como cidadãos do reino do céu. Nós vamos olhar isso melhor quando nós lemos o capítulo de número 26 de Atos dos Apóstolos, quando Jesus fala com o apóstolo Paulo, né? Esse relato, né, da conversa do Jesus ressuscitado dos mortos com o Paulo, com o Saulo, perseguidor da igreja, aparece em Atos 9, aparece em Atos 22 e aparece em Atos 26. E a cada novo relato, detalhes diferentes são acrescentados, né? E dão para nós um cenário mais amplo a respeito desse encontro, né, do Senhor ressuscitado com o perseguidor que se transforma em proclamador. E aqui a gente vê a respeito da vocação. Olha só, Atos 26, versículo de número 17, o Senhor falando com Paulo diz assim para ele: vou livrar você do seu próprio povo, dos judeus. Eles vão tentar te matar, eles vão te apedrejar, eles vão te prender, vão fazer muitas coisas, mas eu vou livrar você do seu povo. E vou livrar você dos gentios também. Vou livrar. Sabe por quê? Porque eu vou enviar você para os gentios. É exatamente isso. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios para os quais eu o envio. Olha só, Deus
Jesus, ressuscitado dos mortos, fala com Paulo e diz: eu estou te enviando para os gentios, para as nações. Porque o projeto de Deus desde o Antigo Testamento era que o povo eleito, o povo de Israel, fosse luz para os gentios, luz para as nações. Mas Israel não entendeu a eleição de Deus apenas como um privilégio e não entendeu a eleição de Deus como uma responsabilidade, como uma missão que eles tinham de ser luz para as nações. E agora o apóstolo Paulo é levantado pelo Senhor, e a palavra que vem a ele é essa: eu vou livrar você do seu povo, vou livrar você dos gentios, aos quais eu te envio. E olha só o propósito, é o que eu quero chamar a sua atenção. Verso 18 de Atos 26, verso 18. Eu estou enviando você aos gentios para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados, herança entre os que são santificados pela fé em mim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Esse era o projeto de Deus por meio da instrumentalidade do apóstolo Paulo. Era que a vocação de Paulo cumprisse o propósito de levar os gentios à conversão, de levar os gentios à experiência do perdão, de levar os gentios à experiência da salvação. Olha que coisa linda. Esse é o foco. Quando o Senhor se revela a Paulo nessa quarta visão aqui na nossa ordem cronológica da leitura, o que Deus está trabalhando? A vocação do apóstolo Paulo. Eu te chamei, eu te levantei para ser um apóstolo dos gentios, para que você leve a palavra da graça de Deus em Cristo Jesus, a mensagem do reino de Deus aos gentios. Olha que coisa linda. E para que eles tenham a experiência da conversão, para que eles tenham a experiência do perdão e para que eles tenham a experiência da salvação. Você percebe isso claramente. O verso 18, o verso 17 diz: eu vou te livrar, vou livrar você do seu próprio povo, vou livrar você dos gentios, para os quais eu envio. Estou enviando você aos gentios. Essa é a sua vocação. E para quê? Essa vocação cumpre um propósito. O propósito é que esse povo, os gentios, tenham a experiência da conversão. O texto do verso 18 diz: para abrir os olhos deles, convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Gente, que coisa extraordinária, que coisa tremenda. O apóstolo Paulo foi levantado e a vocação dele é levar essa mensagem tremenda aos gentios, para abrir os olhos deles, tirá-los das trevas para a luz. O texto fala de uma maneira tão linda, o verso 18, abrir os olhos deles. Eles estavam como que cegos, convertê-los das trevas para a luz, tirá-los do poder de Satanás, levá-los para Deus. Olha que coisa surpreendente. Essa é a vocação do apóstolo Paulo. É ir para um povo que não era considerado, que era desprezado pelos judeus, e que Deus tinha o propósito de alcançar. E dentre os gentios, pasme, estamos eu e você. A palavra de Deus chegou até nós porque Deus levantou, entre outros homens, servos e mulheres ao longo da história. Lá no princípio levantou o apóstolo Pedro, que pregou para Cornélio, mas aqui ele tem um chamado especial para Paulo, para abrir essa porta e o evangelho espalhar e alcançar os gentios, e pudesse chegar até nós, e promover aquilo que era o propósito de Deus: conversão, mudança de dentro para fora, mudança operada pelo poder do Espírito de Deus, regeneração, novo nascimento. Olha que coisa maravilhosa. A palavra de abrir os olhos dele. Paulo, quando estava na estrada de Damasco, ele ficou cego. Então ele teve a experiência de ter estado na escuridão 3 dias. E o Senhor fala com ele para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz. Você teve essa experiência, Paulo. Você sabe o que é estar na escuridão. Você sabe o que é estar nas trevas e ser trazido de volta para a luz. É exatamente isso. A sua vocação é ser um instrumento da parte do Senhor para que os gentios tenham seus olhos abertos e sejam arrancados das trevas e possam vir para a luz. Olha que coisa. E mais, dizendo assim, arrancá-los do poder de Satanás e levá-los para Deus. E depois o apóstolo Paulo vai escrever e dizendo: ele nos arrancou
do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, o propósito, aqui o que está em ênfase é a vocação do apóstolo Paulo. E essa vocação tem um propósito, é promover a conversão dos gentios. E não só isso, não é só essa questão da transformação de dentro para fora, mas também a experiência da reconciliação com Deus, do perdão. O texto diz na sequência, Atos 26, 18, a fim de que eles recebam remissão de pecados, que eles sejam perdoados. Que eles sejam perdoados dos seus pecados, que eles sejam reconciliados com Deus, que eles saiam da situação de inimizade com Deus e possam viver paz com Deus, e possam desfrutar da amizade com Deus, e possam viver a bênção de ser reconciliado com os céus pela graça, por meio da fé, como diz aqui no final, pela fé em Jesus Cristo. Veja que coisa linda. Você sabe que a mensagem pregada por João Batista era uma mensagem de arrependimento, Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. A mensagem pregada por Jesus era de arrependimento. E o apóstolo Paulo vai ser esse instrumento de Deus que vai até os gentios para chamá-los ao arrependimento. Chamá-los ao arrependimento, como nós vamos ver aqui logo mais à frente, que eu vou mencionar esse texto do verso, por exemplo, de número 20. Verso 19 diz assim: ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco, em Jerusalém, em toda a região da Judéia, e também aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Percebe? Então, o apóstolo Paulo foi vocacionado pelo Senhor. Ele não recebeu apenas uma direção, ele recebeu uma vocação. A vocação dele é ser instrumento de Deus, com um propósito, para levar os gentios à conversão e para levar os gentios à experiência do perdão, da reconciliação com Deus por meio da fé em Cristo Jesus. E Paulo chama esse povo todo, assim como os judeus, ele chama os gentios ao arrependimento e à conversão a Deus, abandonando as obras más, perversas, e dando fruto digno de arrependimento, como fez João Batista lá no Evangelho. O Paulo diz, praticando obras dignas de arrependimento, mostrando arrependimento sincero e verdadeiro. Olha que coisa linda. Então, a vocação de Paulo é o instrumento de Deus, com o propósito de levar os gentios à conversão, à experiência da conversão e à experiência do perdão. E mais, a levar os gentios à experiência da salvação. Salvação de uma maneira ampla. Olha só, o final do verso 18 de Atos 26 diz assim, a fim de que eles recebam remissão de pecados, quer dizer, perdão, e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Herança entre os que são santificados pela fé em mim. Ou seja, vão fazer parte da família de Deus. Vão agora ser filhos de Deus. Vão viver aquilo que é de fato salvação. Transformação de dentro para fora, conversão, reconciliação com Deus por meio de perdão. E vão fazer parte da família de Deus. Vão receber herança entre os que são santificados pela fé em mim. Eles eram considerados os gentios, as nações, os povos, agora vão fazer parte da família de Deus. Você vai ver isso em Efésios, quando Paulo fala assim, que de ambos os povos, judeus e gentios, ele fez um. E ele evangelizou a paz e fez um, e reconciliou ambos com Deus por meio da cruz. Olha que coisa. Agora os gentios fazem parte da família da fé, assim como os judeus. Ele aproximou esses dois, derrubou a parede de inimizade e fez um. Então agora os gentios também fazem parte da família de Deus, e vão ter parte da herança de Deus entre os que são santificados pela fé em Cristo Jesus. Esse era a vocação de Paulo. A vocação de Paulo era ir aos gentios, ir às nações e ser instrumento de Deus para que o propósito de Deus se cumprisse, assim como na vida do povo judeu se cumprisse na vida dos gentios. Ou seja, que o propósito de que eles vivessem a experiência da conversão, do perdão e da salvação. O Paulo era o instrumento levantado por Deus para isso. E sabe o que é tremendo?
Paulo teve essa experiência, né, pessoal. Ele teve experiência pessoal a respeito disso, para que depois ele fosse instrumento, né, da parte de Deus nesse sentido. A palavra de 1 Timóteo, capítulo 1, verso 12, Paulo dá um testemunho belíssimo, né? E a gente entende por que Deus o levantou. Porque Deus primeiro operou nele, para que depois operasse por meio dele essa vocação tremenda, né, de levar o evangelho, né, para os gentios, para que os gentios vivessem a experiência da conversão, do perdão e da salvação. Olha só, a 1 Timóteo 1,12, o apóstolo Paulo diz assim: dou graças a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Né? A mim, que no passado fui blasfemo, perseguidor e insolente. Olha o que Deus fez na vida de Paulo. Mas alcancei misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Deus promoveu conversão na vida do apóstolo Paulo. Promoveu perdão e promoveu salvação. Então, por isso, agora ele é esse agente de Deus para cumprir esse propósito da vida dos gentios. Observa, esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Olha o testemunho extraordinário. E aí ele diz assim: mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade e eu servisse de modelo para todos que hão de crer nele para a vida eterna. Você percebe que coisa linda? O Senhor tem uma vocação para o apóstolo Paulo, é ser apóstolo aos gentios. Mas antes de Deus trabalhar por meio dele, Deus trabalha nele, na vida dele, e faz dele esse instrumento, né, para cumprir esse propósito, para que os gentios vivam a experiência da conversão, do perdão e da salvação. Agora, mais surpreendente ainda, é que essa vocação que Deus deu para Paulo é a mesma que ele deu para nós, que ele deu para mim, que ele deu para você, que ele deu para cada um daqueles que reconheceram Jesus, que confessaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Deu para nós que somos discípulos do Senhor, deu para nós que somos da família da fé, deu para nós que fomos reconciliados com Deus por meio de Cristo. O apóstolo Pedro vai dizer que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aí ele diz, a fim de que, né, proclamar, para a gente proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha que coisa surpreendente, para dar testemunho da conversão, assim como Paulo. E ele diz, antes vocês não eram povo, vocês não eram da família de Deus, mas agora vocês são povo de Deus. Antes vocês não tinham recebido misericórdia, não tinham sido reconciliados com Deus por perdão, mas agora vocês receberam misericórdia, louvado seja o nome do Senhor. Percebeu? Que coisa surpreendente? Olha só que coisa linda. No primeiro encontro de Paulo, na primeira visão que Paulo teve em Atos capítulo 9, Deus usa a instrumentalidade da visão e leva Paulo à conversão. Na segunda experiência de visão que ele tem em Atos 16, Deus dá, através de Jesus dá para Paulo, por meio daquela visão do varão macedônio, uma direção para ele e a sua equipe missionária. No terceiro episódio, que ele tem uma visão de Deus, o Senhor Jesus fala com ele e encoraja para que ele fique firme na proclamação. E hoje, nesse texto que nós estamos lendo, na quarta experiência de visão que o apóstolo Paulo tem, Jesus aparece para ele e fala com ele, dizendo, eu tenho para você não apenas uma direção, eu tenho uma vocação. Você foi chamado para ser aquele que vai levar o evangelho aos gentios, né? Para que eles vivam o meu propósito de conversão, de perdão e de salvação. E aqui nesse texto, do capítulo 26, que é um testemunho que ele dá, fica claro isso que nós lemos. E Deus trabalha primeiro nele e depois por meio dele. E esta palavra se aplica plenamente a todos aqueles que são discípulos de Jesus, como eu, e espero que seja também você, esse discípulo, né? Aquele que tem uma experiência com Deus por meio de Jesus. Nós fomos chamados para anunciar, para proclamar, né? Para fazer conhecido as virtudes daquele que nos chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz. Né? A experiência da conversão. Paulo podia falar disso, porque ele viveu isso. Ele diz, olha, eu fui blasfemo, eu fui perseguidor, eu fui insolente, eu fiz na ignorância, eu fiz na incredulidade, mas sobre mim transbordou a graça, a misericórdia, o amor de Deus. Eu sou o principal dos pecadores, né? Cristo veio salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. E Deus fez isso, né? Manifestou sua graça, sua misericórdia, até me considerou fiel para o ministério, né? Para que ficasse claro a misericórdia, a longanimidade de Deus para com aqueles que vão crer em Cristo Jesus. Olha que lindo. Então, Deus fez algo na sua vida, Deus te alcançou com a sua graça, né? Você já viveu a experiência da conversão, aquela transformação poderosa de dentro para fora, né? Pelo poder do Espírito Santo, você nasceu de novo. Então louvado seja o nome do Senhor, porque você viveu a experiência da conversão. Você já viveu a experiência do perdão, né? Da reconciliação com Deus, né? Saiu da inimizade e passou a ter amizade com Deus, os pecados perdoados, você foi justificado pela fé em Cristo Jesus. Né? Você já viveu a experiência plena da salvação, você é da família de Deus agora, você é filho de Deus pela fé em Cristo. Então, assim como Paulo, você e eu temos também uma vocação, né? Proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós que não éramos povo de Deus, mas agora somos povo de Deus. Nós que não tínhamos alcançado a misericórdia, mas agora alcançamos a misericórdia. Nós também temos uma vocação, que é fazer conhecido, né? Proclamar as virtudes daquele que chamou-nos das trevas para a luz, daquele que nos fez seu povo e daquele que nos alcançou com a sua graça e com a sua misericórdia. Olha que coisa maravilhosa. No quarto episódio de experiência, onde Deus usa a instrumentalidade da visão, o apóstolo Paulo é levado a se firmar na sua vocação. E essa palavra fala muito forte comigo e com você. Nós temos uma vocação, um chamado da parte de Deus, de sermos, pela graça, pela misericórdia de Deus, instrumento para que outras pessoas vivam a experiência da conversão, vivam a experiência do perdão, vivam a experiência da salvação em Cristo Jesus. Que o Senhor, na sua misericórdia e graça, assim como Ele escolheu e usou o apóstolo Paulo, que Ele possa usar a nossa vida, para que pessoas da nossa família, pessoas da nossa vizinhança, pessoas do nosso trabalho, pessoas de perto, pessoas de longe, pessoas do presencial, pessoas do virtual, possam ser alcançados por esse propósito de Deus. Esse propósito se cumpra na vida dessas pessoas, usando a minha vida, usando a tua vida, usando essa transmissão, usando esse compartilhar da palavra, né? Usando aquilo que o Senhor quer usar, né? Pela sua graça e misericórdia, para que muitas pessoas que são os escolhidos de Deus vivam a experiência da conversão, do perdão e da salvação pela fé em Cristo Jesus. Pela fé em Cristo Jesus. Não é por causa da nossa palavra, não é por causa do nosso argumento, é por causa da fé em Cristo. O capítulo que nós estamos lendo diz exatamente isso, né? O versículo de número 18 do capítulo 26 diz assim: abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam remissão de pecados, herança entre os que são santificados pela fé em mim. Isso tudo acontece pela fé no Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que veio para nos trazer vida e vida em abundância. Então, que Deus permita, pela sua graça, pela sua misericórdia, em nome de Jesus, que assim como Paulo, eu e você, possamos ter fortalecido, reavivado, renovado a nossa vocação de sermos instrumento da parte do Senhor, para que outros possam viver a experiência da conversão, do perdão e da salvação pela fé em Cristo Jesus e para a glória do Senhor. Que assim seja comigo e com você, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por mais esta oportunidade de ver como o Senhor usou a instrumentalidade da visão na vida do apóstolo Paulo, ó Deus, para firmar, ó Deus, e reafirmar para ele, ó Deus, a sua vocação. E como ele caminhou debaixo dessa vocação e como ele foi um instrumento de bênção nas mãos do Senhor. Que nós assim o sejamos igualmente, instrumento de bênção nas tuas mãos, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.